Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, são 6 horas e 52 minutos. Nesta manhã estamos ao vivo aqui pelo canal do Instagram, YouTube e Facebook, no canal @MarcosRonanNascimento. E estamos trazendo o movimento MID, que é o momento de intimidade com Deus, onde conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus logo na primeira hora, logo ao acordarmos. E através da leitura dos livros da Bíblia, retiramos conteúdos para entrar na frequência de Deus, alinhando o nosso espírito com o Espírito de Deus, para receber mais um dia que Deus nos entrega. Então, se temos a oportunidade de abrir os olhos, levantar da cama, antes de tudo, honramos a Deus e agradecemos toda a honra e toda a glória. E eu sempre falo, 7 palavrinhas já você consegue conectar seu espírito ao Espírito de Deus. 7 palavrinhas sendo faladas logo ao acordar, abrir o olho. Isso aí já mostra que você está se conectando com Deus. Essas 7 palavrinhas são: muito obrigado, Pai, por me abençoar antes. Porque antes de nós abrirmos os olhos hoje, Deus já tinha preparado esse dia para cada um de nós, né? E nós estamos no momento de intimidade com Deus, lendo os livros da Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Ele é composto de 50 capítulos. Nós já lemos 6 e vamos ler o capítulo 7. Então a Gênesis, ela vem trazendo para a gente o princípio de tudo, o princípio da criação de Deus. Vamos então na leitura do capítulo 7, vamos tomar nossa aguinha com limão, água com limão, para poder também cuidar do corpo, não só do espírito, da alma, mas também do corpo. Temos que alinhar isso aí, né? Corpo, alma e espírito, essa trilogia. E do corpo a gente cuida com exercícios físicos, né, com boa alimentação, para a gente conduzir, né, ter um dia mais alinhado com o Pai. Vamos lá na leitura do capítulo 7 da Gênesis, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra
todos os seres vivos que fiz. Então aqui a maldição de Deus que ele prometeu fazer por conta da perversidade do coração do homem, que só pensava, só fazia tudo destinado ao mal. Então Deus resolve punir, né? E se arrependeu da sua criação, de ter criado o homem. E por isso ele então vai punir, né, a toda aquela geração. Porém, a Noé coube, por ser um homem justo, íntegro, reto e que andava com Deus, a se salvar, a ele e a sua família. E Deus ainda foi benevolente e com ele, para que ele desse uma nova oportunidade para a sua criação, né? Para o homem. Então, um casal, homem e mulher, macho e fêmea. E isso é interessante para a gente já ter a certeza de que através do casal é que se podem procriar. Então, desde o início foi assim, criado por Deus. Então ele pede para que separe um casal de cada espécie, de ave, de réptil, mamíferos e tudo que respirava debaixo da terra. Vou continuar aqui. Então ele diz que daquela data a 7 dias iria acontecer o dilúvio, né? E durante 40 dias e 40 noites iria chover e a água iria desaparecer com toda a espécie que respirava. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves de todos os animais e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra,
e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Aqui termina o capítulo 7, aqui no versículo 24. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Durante 40 dias e 40 noites, houve o dilúvio, para que se cumprisse aquilo que Deus determinou, que iria quando se arrependeu de ter criado o homem, pois o homem deixou que o mal, a perversidade entrasse no seu coração, e tudo o que os homens daquela época faziam era com tendência para o mal. E então Deus Faranaiton. Sejam muito bem-vindos a todos que estão passando aqui no canal. Todos muito bem-vindos aqui no nosso Momento Mid. Então, mais uma promessa que a gente tem conhecimento que foi cumprida por Deus. A promessa que Deus faz, tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Então Deus te entrega mais um dia. Hoje, dia de segunda-feira, mais uma semana que a gente começa. E que Deus está nos abençoando. Ele já abençoou esse dia. Então, esse dia já é abençoado por Deus. Então, nós vemos aqui pela leitura da Gênesis, no princípio de tudo, que mesmo com a sua ira e o seu arrependimento por ter criado o homem, Deus foi benevolente, e porque Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus, coube a ele a dar continuidade na criação de Deus, no aspecto de ser vivo, pois por ele ser um homem de Deus, Deus foi benevolente e deixou que através dele seguisse toda a sua obra, aquilo que ele pensou, aquele que ele criou, que o homem foi criado para fazer o bem e não para ter tendências de mal, porque o mal não é coisa de Deus, é coisa do diabo. E quando a gente deixa o mal entrar no nosso coração,
a gente está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então, que o seu dia seja um dia abençoado, porque Deus já abençoou. Agora cabe a cada um de nós termos a consciência de que nós somos filhos de um único Deus e que Ele nos abençoa sempre. Estejamos alinhados, conectados com o Espírito de Deus para receber mais esse dia. Beijo no coração de todos. Até amanhã. Tchau, tchau.